Boa tarde, mais uma aula de Geografia, capítulo 2, Cartografia e Representação do Espaço Geográfico, da turma do sexto ano do ensino fundamental. Nós já vimos uma boa parte dos conteúdos do segundo capítulo, e esse conteúdo é para nós encerrarmos esse capítulo. Daí, a partir da semana que vem, iniciamos com o capítulo 3. Quanto à orientação e localização por meio das coordenadas geográficas, vamos imaginar que os tripulantes de um barco no meio do oceano, como eles podem saber aonde estão e para onde eles vão ir, sem ter pontos visuais de localização. Por isso, foi criado um sistema de linhas imaginárias que cortam o planeta tanto de norte a sul quanto de leste a oeste. Essas linhas imaginárias, que cortam o planeta de norte a sul, de um polo até outro, são chamados de meridianos, né? que é a longitude. O ponto de partida dessas linhas é o meridiano de Greenwich, que possui como referência a cidade com o mesmo nome, localizado na Inglaterra. Esses meridianos, eles determinam o fuso horário, né? Que seria de hora em hora, né, uma dessas linhas, que fica mais ou menos em torno de 20 graus a cada uma delas. As linhas imaginárias que cortam o planeta leste e oeste são chamadas de paralelos, né? Ou chamados são os trópicos, né? Que são as latitudes. Prosseguindo, quanto aos meridianos e paralelos. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessas linhas é estabelecer as latitudes e longitudes, para assim precisar as coordenadas geográficas dos diferentes lugares dos planetas. Então, os paralelos são as linhas que estão na horizontal e os meridianos são as linhas imaginárias na vertical. Os meridianos, então, são fixados em 20 graus para leste e 20 graus para oeste a partir do meridiano de Greenwich, chamado de longitude. Os meridianos para o oeste da linha de Greenwich estão no hemisfério ocidental e os meridianos para leste no hemisfério oriental. Então, como vocês podem perceber, na figura que nós temos ao lado, aquela linha mais forte, né, na vertical, é o meridiano de Greenwich. Então, todos os meridianos à esquerda, eles ficariam no hemisfério ocidental. À direita, no hemisfério oriental. E os paralelos, como representa aqui também, eles são chamados, somente são os trópicos, e eles são linhas de 20 em 20 graus na horizontal. Observação: é a partir das longitudes, meridianos, que são traçados os fusos horários. Cada meridiano representa uma hora, totalizando 24 meridianos, que é uma volta inteira no eixo da Terra, que representa um dia, ok? Quanto aos paralelos, nós podemos citar como principal paralelo a linha do Equador, pois representa a faixa da Terra que se encontra a uma igual distância dos polos, de norte e sul. Já o principal meridiano é o de Greenwich, que foi escolhido a partir de uma convenção realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884. Essas duas linhas representam o marco inicial da contagem das longitudes, aliás, das latitudes e das longitudes, como nós podemos verificar na figura ao lado. Então, todas essas linhas são linhas imaginárias e que é uma forma de localização. E nós vamos ver adiante que quando essas linhas se cruzam, né, os meridianos e os paralelos, essa localização ela é chamada de coordenadas geográficas, desculpa, tá? Elas são chamadas coordenadas geográficas quando o meridiano e o paralelo se cruzam, como nós podemos ver nessa figura, na segunda figura aqui, né? Esse pontinho aqui. Então, esse ponto em específico é
uma coordenada geográfica de localização. Coordenadas. Então, seria o ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano, marcados por suas respectivas medidas em graus, latitude e longitude. Tá? No primeiro momento, parece ser meio confuso, mas o que nós podemos perceber? Que é assim, ó, atualmente, essas linhas, elas são traçadas, essa localização, por GPS. Mas, antes disso, quando não havia essa ferramenta de localização, esses cálculos eram feitos em segundos, né, em tempos. Então, por exemplo, assim, a partir do ponto do Sol, aonde que estaria o eixo principal, a linha reta da Terra contra o Sol, seria a parte da localização. Então, a partir daí, é que foi se criando uma série de cálculos para que se definir tanto a distância de um meridiano ao outro, quanto dos paralelos. Tá? Esse ponto, que nós chamamos de coordenada geográfica, ela fornece a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, por exemplo, uma linha imaginária, como nós vemos nessa figura aqui embaixo, certo? Nós temos aqui um meridiano, um paralelo que se cruza aqui, ó, aqui no sul do país. Tá? Então, a localização geográfica da região sul, qual que seria as coordenadas? 24 graus, 36 minutos e 15 segundos, aliás, e 36 minutos ao sul do Equador. 51 graus e 23 minutos a oeste, a partir da linha do meridiano de Greenwich. Então, eu fiz aqui também ao lado um programinha que para localização da coordenada geográfica da cidade de São Miguel do Oeste, certo? Então, ela é o quê? Ó? Ela tem uma série de numerozinhos depois da vírgula, mas então seriam em torno de 26,7 graus, tá? Ao sul, tá? A 53 graus e 51, a 53 graus, aliás, e 51 minutos a oeste da linha de Greenwich, certo? Então, atualmente o próprio computador faz todos esses cálculos, mas quando não existia isso, esse cálculo teria que ser feito num cálculo matemático a partir da rotação do eixo da Terra. Coordenadas geográficas no Brasil. Coloquei algumas situações aqui, pessoal, só para exemplificar. Observe as coordenadas do mapa a seguir a localização de algumas cidades brasileiras. Tá? Então, por exemplo, aqui, São Paulo. São Paulo se localiza na latitude 23 graus ao sul da linha do Equador e a 46 graus da oeste de Greenwich, certo? Manaus está a 3 graus ao sul, aproximadamente 60 graus a oeste. Porto Alegre está a 30 graus, a partir da linha do Equador para o sul, e 51 graus a oeste da linha de Greenwich. Na próxima aula, nós vamos ver sobre algumas convenções cartográficas, que seria a forma de representar alguns pontos importantes. Por exemplo, assim, um aeroporto, um hospital, uma estrada ou um rio. Tá? Como que nós localizamos isso num mapa? Ok? Uma boa tarde a todos e até nossa próxima videoaula.